Olá, pessoal. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso sistema operacional, que na última aula ficou como um sistema operacional cooperativo, mas já com preempção, em que todas as tarefas podem desistir do processador e nesse cenário quem assume a execução é uma tarefa idle, né, uma tarefa ociosa, que pode implementar, inclusive, uma rotina de baixo consumo de energia, né? Então nós vamos melhorar um pouquinho o nosso sistema adicionando prioridade. O que com certeza é algo extremamente simples de ser feito, né? Então para começar o nosso sistema com prioridade, nós vamos adicionar um parâmetro chamado prio no TCB, no bloco de controle de tarefas, né? Adicionalmente, quando eu instalar uma tarefa, eu vou ter que passar o parâmetro agora prioridade, né? Então, vamos ao os.c, bem simples, né, pessoal? Só vou adicionar um parâmetro a mais, chamado prioridade, e a configuração de prioridade do sistema vai ser armazenada no TCB da tarefa que está sendo instalada. Sem maiores problemas, né? Então, adicionalmente também, quando eu instalo agora a tarefa idle, eu tenho que colocar prioridade, né, essa tarefa idle. Notem que eu usei a menor prioridade do sistema, justamente para que só execute essa idle task quando mais ninguém tiver que executar. E para inverter a ordem de execução, deixa eu pensar, vou fazer a tarefa 3 ser a mais prioritária. Antigamente, no nosso sistema anterior, quem executava primeiro era a tarefa 1, agora vai ser a tarefa 3. Então, o que está faltando nesse sistema, pessoal, para poder implementar? Então, eu já consigo configurar a prioridade, mas falta o meu escalonador suportar um sistema por prioridades, né? Então, a gente tem que mexer no escalonador aqui. O que eu gostaria de fazer? Eu vou mexer nesse sistema para que ele funcione com dois modos de escalonamento. Então, eu vou pegar o os.h e vou adicionar uma definição de qual que é o modo de operação do escalonador, né? Então, eu vou colocar aqui scheduler, vou definir scheduler coop como sendo 0. Vou definir scheduler com prioridades como 1. E vou configurar aqui meu scheduler mode como scheduler prior. Então eu vou definir o meu escalador aqui como sendo um escalador por prioridades, né? Então eu vou usar isso aqui para colocar algumas diretivas de pré-compilação para mudar o modo de operação do meu escalador. Então, notem que o ideal é que essas definições aqui fiquem no s.h mesmo, mas essa configuração ela poderia ser feita num arquivo de configuração de usuário e não no arquivo do sistema. Então, vamos fazer a parte mais fácil aqui, no scheduler, que seria o começo aqui no dispatcher, né? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Se o scheduler mode for scheduler coop, né, eu vou inicializar o meu sistema com a primeira tarefa lá no TCB, a tarefa corrente sendo 0, né? Então, o que inicializava a tarefa 1 no nosso caso anterior. E caso eu tenha o escalonador por prioridades, vou mudar para o prior. Quem vai determinar quem é o stack vai ser o próprio scheduler. Então agora o scheduler assume um papel de dizer quem que é a primeira tarefa que vai executar pelas prioridades.
Então, para isso, eu preciso ter o escalador, né? Então, esse é o meu escalador cooperativo. Então, quando for o escalador cooperativo, eu vou usar isso aqui. E quando for o escalador por prioridades, eu vou ter que criar um escalador aqui. Então, notem, pessoal, que eu estou criando um escalador bem simples, né? Eu não estou pensando em desempenho ainda, depois a gente vai falar sobre isso, eu só quero que ele seja simples para se entender o seu funcionamento, né? Então, eu vou criar algumas variáveis. Vou criar uma variável i para eu poder varrer aqui no sistema, né? Eu vou criar uma variável para definir qual que é a maior prioridade do sistema, que eu vou começar como 0. E vou criar uma outra variável que vai me dizer qual que é o TCB que tem essa prioridade. Então, meu escalador vai ter 3 variáveis. Eu vou fazer um laço. A gente sabe que laço não é a melhor coisa em sistema determinístico, mas como eu disse, é um escalador bem simples. Então, já vocês vão entender qual que é a lógica aqui. Pronto, eu tenho um for que vai varrer o TCB. E ele primeiro vai ter que verificar o seguinte, pessoal. Se a tarefa está pronta. Porque se a tarefa não estiver pronta, então essa tarefa não concorre pelo processador, né? Então, se a tarefa estiver pronta, eu vou fazer o segundo teste, que é se a variável que está sendo, se o TCB que está sendo testado, ponto prior, é maior ou igual que higher prior, né? Então, com isso, eu vou varrer e procurar a maior prioridade entre todos os TCBs, né? Se isso for verdade, higher prior passa a ser a prioridade desse TCB. Ok? Então, para que eu estou usando essa variável higher task? Eu estou usando só por um motivo, que é para identificar qual é o índice do TCB que contém a maior tarefa, né? Certo? Feita essa varredura, o que eu vou ter no final desse for, pessoal? Eu vou ter quem é a tarefa corrente, que é higher task, dentro dessa variável current task que eu criei, né? E vou retornar o quê? Eu vou retornar o stack pointer TCB dessa higher task, né? Ou da current task, a partir desse momento, ponto .stk. Então, eu estou retornando o stack pointer dessa variável. Então, o que eu fiz aqui, pessoal? Eu varri todo o TCB à procura de tarefas prontas. Se a tarefa estivesse pronta, eu verificava se a prioridade dela é maior que higher prior, que começou com 0. Então, com isso, eu estou varrendo a maior prioridade dentro da lista de TCBs, né? Então, por que eu fiz esse for até IT, que são as install tasks, né? As tarefas instaladas. Então, eu acho aqui quem é a maior prioridade e quem é o TCB que tem esse valor. Se isso estiver correto, vai compilar. O que ele reclamou aqui? Que return without a line feed was detected. Esse editor meio antigo, às vezes tem esses probleminhas de texto, mas me parece que é mais um... Vamos ver aqui... Mais um problema de texto do que de código. E é um warning, né? Então, depois a gente verifica aí o que é esse warning. Mas a princípio compilou, né? Então agora eu tenho um escalador, né? Então quando eu fizer esse start OS aqui,
e estiver utilizando o scheduler como scheduler prioridade, ele vai determinar o STK que vai ser carregado no dispatcher pelo escalonador. Vou compilar aqui. O que foi aquele warning que ele me mostrou? Não tem mais warning. Então vamos lá, pessoal, vamos ver se isso funcionou. Então, eu vou instalar as 3 tarefas, sendo a mais prioritária a terceira. Então, se isso estiver funcionando agora, quando eu chegar aqui, deixa eu só me lembrar como é que eu dou o passo aqui, single step F11. Então, entrei aqui, instalei a idle task com prioridade 0, inicializei o timer, executei o scheduler e fiz o dispatcher para a tarefa 3. Então, vou botar os meus breakpoints aqui. Então, eu vou executar primeiro a 3, depois a 2, que é a prioridade 2, depois a 1, 2, depois a 1, e agora provavelmente eu vou ir para idle task. Então, vamos chegar no yield aqui, vai para a troca de contexto, executa o scheduler e idle task. Quando que eu saio da idle task? Quando passar o tempo lá das tarefas, e o primeiro tempo é os 10 milli da tarefa 1. Bom, caí na tarefa 1. O S-time está em 10 ali, como vocês podem ver. Agora, quando chegou em 20, primeiro eu caí na tarefa 2, que é mais prioritária que a 1, para depois cair na 1. E quando chegar em 30, primeiro eu vou cair na 3, para depois cair na 1. Então, vocês podem ver que o nosso sistema por prioridades está funcionando. Ok? Então, pessoal, na próxima aula a gente vai pegar esse sisteminha bem simples, que praticamente é só um trocador de contexto, que executou no processador HCS08, e vamos fazer um port para o processador CodeFire V1. Então, eu vou tentar mostrar para vocês o que muda quando eu implemento um port no processador. Vocês vão ver que praticamente é só assembly, a parte em C ela é totalmente compatível com outros processadores. E após isso, eu vou mostrar para vocês como que a gente poderia fazer o port para um ARM, e vocês vão ter como trabalho implementar o port para um ARM Cortex M4. Isso aí, até a próxima aula.